Irmãos e filhos caríssimos, esta é a celebração mais santa da vida da igreja, a celebração mais sagrada de todo o ano litúrgico, a vigília pascal. Esta é a Páscoa, a nossa festa. Não é mais a passagem da escravidão do Egito para a liberdade do povo de Deus atravessando o Mar Vermelho, mas é a Páscoa de Cristo, a passagem da condição de servo neste mundo para a glorificação como Filho eterno à direita do Pai, passando pelo mar da morte. E com ele, nossa cabeça, nosso princípio, nosso Salvador, vai a multidão do povo de Deus, seguindo, passando deste mundo, entrando no mar da morte, para, atravessando, chegar ao Pai, junto com Cristo, por Cristo e em Cristo, pela força do Espírito de Cristo. É a noite da Páscoa. Numa noite como esta, Deus mandou Moisés impor as mãos sobre o mar, e o vento do Oriente, símbolo do Espírito Santo, abriu o mar e Israel passou, e assim tornou-se um povo livre. Nesta noite, numa hora conhecida só de Deus, o Pai derramou o Espírito sobre o Filho morto, e fê-lo atravessar o mar escuro da morte, e ele entrou na glória do Pai. Nesta noite, é costume da igreja por toda a terra, fazer tantos catecúmenos, tantos que se preparam para o batismo, atravessarem as águas do batismo, saindo da escravidão do pecado e entrando na glória dos filhos de Deus. É a noite da passagem, a noite da Páscoa. Esta noite desta Páscoa de 2020 é diferente para nós. O mundo inteiro encontra-se com medo de um vírus. Meus irmãos, até aí numa situação como esta, o cristão é chamado a olhar tudo com os olhos pascais e compreender tudo na perspectiva de Deus. Esta solene celebração desta noite é simplificada. Ela é composta, vocês sabem, de 4 partes: a liturgia do fogo, liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia da água, liturgia batismal, e a liturgia eucarística, a Eucaristia, o santo sacrifício da missa de Páscoa. Este ano foi simplificada a liturgia do fogo. Era lá fora da catedral, o bispo deveria abençoar o fogo novo, preparar o círio pascal, virgem, novo, imagem do Cristo ressuscitado. E esse círio entraria pela catedral às escuras, simbolizando o Sheol, a morte, na qual Cristo se encontrava. A morte pela qual a humanidade toda deve passar. E o círio entraria rasgando a escuridão, como Cristo rasgou a morte, como os hebreus rasgaram o mar vermelho. E 3 vezes o diácono cantaria para a igreja: eis a luz de Cristo. E depois então seria anunciada a Páscoa, como foi pelo diácono. Pois bem, Cristo é luz que dissipa as trevas do medo, as trevas da morte. Cristo é luz que ilumina todos os momentos da humanidade e que ilumina, deve iluminar também este momento difícil, complexo, de tantas interrogações na história humana.
Na tua luz, ó Cristo nosso Deus ressuscitado, nós sabemos que veremos a luz, que compreendemos que tudo está nas tuas mãos e que em ti, mesmo a lágrima, mesmo as lutas, mesmo a dor, mesmo a morte, encontram um sentido e são redimidos. Depois da liturgia da palavra, nós escutamos hoje 9 leituras, 7 do Antigo Testamento com seus salmos, a Epístola aos Romanos e depois o Evangelho segundo Mateus. Todas feitas à luz do Círio, porque somente à luz de Cristo ressuscitado a palavra de Deus pode ser compreendida. Nós escutamos como Deus foi preparando tudo. Tudo criou para recriar tudo, ressuscitando Cristo. Eis que eu faço novas todas as coisas. Ele que libertou Isaque da morte, como hoje nesta noite santa, libertou seu filho. Ele que tirou Israel do Egito, como tira todo aquele que crê em Jesus do pecado, fazendo-o atravessar as águas do batismo. Depois 2 leituras do profeta Isaías, os capítulos 54 e 55. O Senhor dizendo: quem tem sede, venha, pode vir de graça, comer e beber de graça. É o convite para aqueles que vão receber o batismo. E aquela outra leitura, Deus olhando em Cristo para o novo Israel, a igreja. Agora tu serás chamada minha amada, meu povo, minha escolhida. Sim, porque esta é a noite das núpcias do Cordeiro. Hoje o Cordeiro Jesus dispôs a sua igreja e no batismo dá luz a tantos filhos, tornando-a estéril, mãe fecunda. Depois mais 2 leituras do Antigo Testamento, do profeta Baruque, recordando a Israel, recordando a igreja, que ela deve caminhar sempre na luz da palavra, do Cristo, o ressuscitado, a verdadeira lei, a verdadeira lei. Bem-aventurados somos nós, ó Israel, porque a nós foram reveladas as coisas que agradam a Deus, dizia o profeta Baruque no capítulo 4. Sim, a nós foram reveladas as coisas, os desígnios de Deus em Cristo. E depois o profeta Ezequiel, por último: eu vou purificar-vos com as águas do batismo, eu vos tirarei dos vossos túmulos de morte, de pecado, eu vos darei um coração novo, um espírito novo nas águas batismais. E depois do glória da missa, a epístola aos Romanos: todos vós que fostes mergulhados, batizados em Cristo, é na sua morte que fostes batizados, para que como Cristo morreu e ressuscitou, também vós ressusciteis com Ele para uma vida nova. E por fim o Evangelho este ano segundo Mateus. E eu queria, meus irmãos e filhos, chamar-lhes a atenção para um ponto importante. O anjo diz às mulheres: ele vos precede na Galileia, lá o vereis. Não vereis mais o Cristo em Jerusalém, não vereis o Cristo no judaísmo, não vereis o Cristo mais permanecendo na antiga lei. Ele vos espera bem longe, na Galileia. Galileia, região mestiça, Galileia das nações, Galileia da mistura de judeus com os pagãos. E depois o próprio Cristo no caminho diz às mulheres: dizei aos meus irmãos que eu os precedo na Galileia, lá me verão.
Galileia, queridos filhos, é o mundo. Galileia hoje é um mundo com medo. Galileia hoje é um mundo preocupado com o vírus, preocupado com a falta de leitos, se os infectados graves forem muitos. Galileia é o mundo dos profissionais da saúde, cansados, alguns amedrontados. Galileia é o mundo da ciência, procurando uma vacina, procurando uma medicina. Galileia é o mundo. E o Senhor ressuscitado nos diz: eu vos precedo na Galileia. Eu estou lá. Não tenhais medo. Eu estou lá. Lá me vereis. Me vereis no mundo. Me vereis nas situações conflituosas. Me vereis ali onde vós viveis, onde sois enviados. Não tenhamos medo. Ele não só está conosco, Ele nos precede. Eu vos precedo na Galileia. Nós, por determinação dos governantes, celebramos as portas fechadas. Nós, por determinação dos governantes, não podemos fazer muito do que normalmente fazemos. Porque se dependesse de nós, estaríamos mais perto das pessoas. Estamos, se não fisicamente, pela oração, pela preocupação pastoral, pelo zelo. Continuaremos assim, terminada a quaresma, começado agora o tempo pascal, estaremos com vocês na missa diária e em outros momentos de piedade que cada padre, que cada paróquia providenciará. Um terço, um momento de léxio divina, de meditação da palavra de Deus, um ofício de Nossa Senhora. Estaremos com vocês, porque sabemos que é importante manter a fé, manter a confiança, manter o ânimo, manter viva a esperança em Cristo que não decepciona no coração do povo de Deus. A terceira parte desta celebração, este ano, por determinação da Sé Apostólica, será totalmente supressa. A liturgia batismal. Logo depois da homilia, seria a hora bendita, na qual tantos seriam batizados e crismados, mergulhando na morte e na ressurreição de Cristo, atravessando o mar das águas do batismo, recebendo a unção crismal. Na nossa diocese haveremos de fazê-lo, se Deus permitir, em Pentecostes. Em Pentecostes. Mas, infelizmente, hoje não abençoaremos a água batismal, não teremos o canto das ladainhas, mas teremos sim a renúncia a Satanás e a renovação das promessas batismais. E por fim, a liturgia eucarística, a missa da Páscoa. O Senhor estará aqui no altar, como Ele prometeu. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Fazei isto em memória de mim. Sim, e toda vez que tivermos no altar o pão eucarístico, o pão partido e o cálice repartido, oferecido em sacrifício e dado em comunhão, proclamaremos, tornaremos presente a morte do Senhor, a Páscoa do Senhor, até que Ele venha. Queridos irmãos e filhos, não tenhamos medo, nem da vida, nem da morte. Queridos irmãos e filhos, não temamos as dificuldades e as humanas incertezas do caminho da existência. Cristo ressuscitou, Cristo venceu, Cristo está conosco. Nessa noite santa, tenham certeza, certa, absoluta, a vida em Cristo
vence todas as mortes. A graça em Cristo vence todo o pecado. A luz de Cristo vence toda a treva. Que nosso Senhor inunde nossa vida e os dias tão complicados deste 2020 da sua Páscoa. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.